Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Pode Isso, Montoni. Nossa, tem um grito agora que deve ter explodido o seu ouvido. Hoje eu mudei um pouco o meu microfone aqui para fazer um teste assim para vocês relacionado a esse microfone, que recebi reclamações. Na verdade, eu não recebi muitas reclamações, né? Quando eu falo que eu recebi muitas reclamações, parece que eu recebi umas 15, 12 reclamações, mas na verdade eu recebi apenas uma reclamação. Então eu mudei o microfone, tá vendo? Eu tô com outro aqui e eu queria ver que vocês gostaram. Qual que é o tema do episódio? Eu também recebi uma reclamação de que eu fico falando delongas e que eu não vou direto pro episódio, e hoje eu vou direto para o episódio. Hoje é musculação, treino e... Por isso que o Hulk tá ali, tá vendo? Por isso que a máscara do Hulk tá ali. Por quê? Porque nós vamos falar hoje de musculação, meus amigos, de exercício físico, de treino. No meu caso, esse é o meu esporte. Não é sobre esporte, mas é sobre o meu esporte, tá bom? Então vamos lá. Separei um pouquinho do roteiro aqui e eu vou falar um pouquinho pra vocês por que eu trouxe esse episódio hoje de musculação, né? Eu comecei a fazer musculação, senhoras e senhores, em 2009, mais ou menos. Por quê? Eu sempre fui um ser humano acima do peso. O famoso, né, que hoje em dia não pode mais dizer, o famoso gordinho, né? Eu sempre fui o famoso gordinho. E eu gostava muito de me alimentar e comer doces, né, de forma violenta quando eu era jovem. Não que hoje eu não goste, né, mas eu gostava muito, até os meus 14 anos. Hoje eu tô com 32, né? Aí, o que eu fazia, né? Até ali, meu 14 anos, eu tava mais ou menos na oitava série. O Montoninho, que sou eu, metia bolacha pra dentro, sorvete e diversas outras coisas, né? E eu passei a engordar muito. E nessa fase da vida, é a fase da vida onde o adolescente, o jovem, ele se preocupa bastante com a beleza, né? Bastante com o físico dele, bastante como as pessoas enxergam ele no mundo, e ele tá começando a se ver dessa forma no mundo, né? Aí, o que eu fiz? Meus amigos tudo deram uma esticada, os caras ficaram enormes e tudo era bem magrinho. E eu comecei a me incomodar, né? Porque eu sempre fui um ser humano que não era bom com as mulheres, etc. E eu comecei a me incomodar um pouco em relação a isso. Aí eu falei assim, pô, preciso fazer alguma coisa. E eu jogava até um pouco de futebol, mas a minha mãe, na época, 2008, 2009, ela trabalhava no lugar onde ela era financeira de uma academia. Né? Ela fazia o financeiro do cara de uma academia, o cara tinha uma construtora e o cara tinha mais um empreendimento lá que eu não vou lembrar. E minha mãe fazia o financeiro desse cara. Aí ela falou assim, pô, eu consegui pra você e pro seu pai. Ela não era casada com meu pai, mas ela falou, consegui um desconto aqui. Meu pai falou, pô, quero fazer. Não sei por quê, meu pai quis na época, inventou, e ele quis fazer musculação. E aí eu falei assim, pô, mano, vamos fazer, porque ele falou pra mim, faz, tal, é bom, vai emagrecer. Aí eu não tinha conhecimento nenhum sobre musculação na época, 2009. E eu não queria ir, porque tipo assim, eu morava no Jabaquara, o negócio era lá no Brooklyn, essa academia. Então eu tinha que sair do Jabaquara pra ir pro Brooklyn, demorava 40 minutos pra chegar, voltava com meu pai de carro. Nossa, eu chorava, eu reclamava, eu fazia tudo errado, os treinos, eu ficava enrolando mais do que eu fazia. Nossa, eu não gostava nessa época aí, 2009. Só que, e principalmente, eu não me alimentava bem, porque isso faz uma diferença extremamente grande, né? O que eu comia no jantar? Eu comia nuggets, matava uns 10. Oh yeah? Comia quibe frito, matava uma cacetada de quibe frito. Eu ia nessa pegada, né? Aí, beleza. Isso foi 2009 inteiro, né? Musculação. Foi assim que eu entrei. Minha mãe pegou, na época falou pra gente fazer. Eu comecei a fazer porque o meu pai topou. Eu não queria, meu pai topou. A gente foi fazendo. Aí minha mãe, não sei o que aconteceu, ela saiu de lá desse trabalho, ela parou de trabalhar lá, ela foi fazer alguma coisa que eu não me lembro agora. E aí, e também tava ficando muito longe pra ir, meu pai não quis pagar lá, porque os caras iam começar a pagar, cobrar a mensalidade da gente. E aí tinha uma academia mais perto lá, da onde eu morava, do Jabaquara, na época, e a gente entrou nessa academia. E aí, como ficou um pouco melhor pra mim, que na época eu tava com 17 anos, eu entrei na musculação com 16, eu tava com 17, ficou melhor pra mim.
né, pra eu treinar à tarde. Então, tipo assim, antes eu tava treinando à noite, né, e eu comecei a treinar à tarde, e aí eu descobri um outro mundo da musculação, que é treine à tarde em horário de herdeiro e você será um dos seres humanos mais happiness dessa vida. Pra quem gosta de musculação ou que já frequentou uma academia, você chegar na academia às 6 horas da tarde, onde tem 492 pessoas, é desesperador. E é muito ruim. Teve uma vez que eu fui fazer, tem uma Smart Fit ali do lado do metrô Jabaquara, e eu tava fazendo algum evento de um cliente, e eu tive que fazer musculação ali, certo? E aí quando eu tava fazendo musculação ali, do lado do metrô Jabaquara, eu fiquei desesperado. Porque, tipo assim, ó, eu queria fazer, por exemplo, um leg 90 graus, aquele leg aqui, ó, acho que é 90, não lembro. É o leg reto, eu ia fazer aquele, vamos supor. Ou extensora, não me lembro. Sabe quantas pessoas tinham pra revezar na extensora? Tinha 42 pessoas. Uma começava a fazer em julho, a outra ia fazer em setembro. Entendeu? É tipo fila de hospital, que você fica ali esperando o seu número. É isso, é senha, cara. É desesperador. Entendeu? Então, eu fiquei bastante chateado. Pera aí, gente, eu vou pegar um negocinho da água aqui. Me dá só um segundo aqui, só pra eu tomar um golinho de água, tá? E eu vou falando meio que assim, deitado, tá? E aí, eu fiquei meio desesperado por conta disso, assim, sabe? Porque, tipo assim, não valia muito a pena, sabe, treinar à noite, eu percebi. Eu falei, vou começar a treinar à tarde. Beleza, aí começa o capítulo de 2010. Eu comecei a treinar lá, 2010, nessa academia, e eu ainda tava nessa fase de não gostar muito de musculação. Até que eu conheci um amigo meu, que hoje é treinador de musculação, que ele já era muito viciado, que é o Nastri, Felipe Nastri. Eu cheguei até a treinar um período da vida com ele. Pô, o cara era bem magro, ele tinha dificuldade de ganhar peso, e ele era daquele cara que, tipo assim, comia 4 pastéis, mantinha o abdômen trincado. E eu falei assim, pô, mano, que ser humano que consegue manter um volume físico desse? E eu falei, pô, mano, não é possível, cara. Eu falei, eu também quero melhorar meu físico. E ele me passou um site na época que eu acompanho até hoje, chamado hipertrofia.org. Nesse site, 2010, isso, cara, ele tinha explicando qual o melhor exercício de bíceps. Sabe essas coisas que os criadores de conteúdo hoje em dia fazem? Esse site tinha na época. E não tinha muito criador de conteúdo. Na época, o criador de conteúdo que tinha era o... Como é que chama ele? Que eu sigo ele até hoje. O Leonardo Scarpelli. Pra quem é da musculação vai saber. E tinha o Léo Stronda crescendo também na musculação. Mas eu acompanhava esses caras. Só que eu não entendia muito bem ainda. Eu não sabia muito bem do suco. Alright? Que o suco fazia uma diferença. E aí, nessa época, eu fui treinando, só que eu fui melhorando. Pô, tava com 17 anos, comecei a treinar um pouco mais sério. E aí, comecei a entender um pouquinho mais sobre alimentação. Eu não tinha muito dinheiro, mas tinha um treinador lá, que é um grande amigo meu, que hoje é dono, sigam ele também, que é dono do CrossFit Conceição, que é o Leandro Oliveira. E ele começou a me dar uns toques. Começou a me ensinar sobre intensidade. Falou, para... E ele falava pra mim, para de conversar. E eu tenho essa dificuldade. Por isso que eu tenho um podcast que eu falo sozinho direto. Tô falando sozinho aqui, ó. Você vê? Você sabe se tem alguém aqui? Não tem, tô falando sozinho. Então ele começou a me dar esses toques, né? Tipo, treina melhor, treina. Beleza. Aí de 2010 eu fui aprimorando, fui lendo, fui melhorando, fui gostando do ritmo, porque tem uma parada que, tipo, não é só a liberação de serotonina também, né? Você se sente melhor no final do treino. Né? A melhoria física também faz com que você se sinta assim, né? Tipo, não só o fato de você ganhar musculatura, mas você sentir mais fôlego, mais vitalidade, mais energia. E naquela época eu também senti melhor numa roupa, sabe? Não tô falando que, tipo, você... Tô criticando ou dizendo que você é obrigado a ter um padrão de corpo. Mas o fato de você fazer um exercício, você se sente melhor, entendeu? Então, você começa a querer mais, né? Cada um no seu esporte. Beleza. Aí, por que eu tive algumas paradas na vida, né? Vou explicar isso passo a passo. 2010 até 2013 eu treinei forte, só que eu queria subir um nível. O que eu fiz? 2011 eu entrei na faculdade e eu mudei ali de academia. Eu passei a treinar perto da faculdade, porque eu não conseguia mais. Então eu tinha que treinar antes do trabalho. Tipo, 2012 eu comecei a fazer estágio em jornalismo. Então como é que a minha rotina estava na época?
Eu acordava, ia trabalhar umas 9 da manhã ali em Pinheiros, na época era todo dia presencial, e eu sou o home officer lover. Em outro episódio eu explico. Aí eu acordava, trabalhava das 9 às 4, né, que eu era estagiário. Das 4 horas eu ia pra academia, aí eu treinava até umas 5 e pouco, 6, tomava um banho e ia pra faculdade. Fiz isso por muitos anos. E um treinador de lá, que eu prefiro não dizer quem, ele falou: tem um segredo para te contar. E eu falei: what kind of secret? Que tipo de segredo seria? E ele falou pra mim: há uma ampola mágica que, se você colocar uma seringa nela, sucção, chupar, aplicar no seu corpo, em pouco tempo você vai sentir energia, alegria, vitalidade. E eu fiz isso em 2014. Deca Durabolin e Dura, muitos anos atrás. Eu ganhei 6 quilos e eu perdi gordura. E na época eu cheguei a ficar com o melhor físico que eu já tive na minha vida, que era 98 quilos, 14% de gordura. Pesquisa o que é 14% de gordura, é muito magro. É muito baixo, assim, tipo, gordura. Hoje eu devo estar com 20, 25, né? E querendo chegar em 14 é muito difícil. A não ser que você tenha muita genética pra isso, que é um outro fato. E, cara, na época eu pegava os 40 quilos no supino, eu passei a pegar 60 me divertindo, assim, ó, sabe? Parecia que eu tava no parque. Mano, é um absurdo, assim. Muda muito, assim. O físico, tudo, assim, muda muito. E aí eu melhorei muito o meu físico. Só que ali, quando chegou próximo de 2014, eu tava meio cansado da musculação já, porque eu já vinha muitos anos fazendo, né? E sei lá, aí eu descobri uma outra coisa que me atrapalhou na musculação, que é o cervejota. Aí eu comecei a tomar uma cervejinha nessa época, querer sair um pouco mais. Na época eu tava muito novo, comecei a namorar. Na época, aí eu não queria mais fazer musculação, queria sair mais, queria ir pras festas. E aí eu descobri que musculação e festas não combinam de nenhuma forma. E aí eu tava com 98 quilos, eu saí de 98 para 106 e perdi massa muscular, entendeu? E aí quando eu cheguei a 106 quilos, por exemplo, nessa época eu usava 42 de calça, eu passei a usar 48, mano. Aí eu falei assim, meu, respiração uma desgraça. Perdi um monte de roupa, ganhei roupas muito maiores. Falei, cara, preciso emagrecer de novo. Aí eu voltei pra musculação. De 2015, eu fiquei 2015, 16, 17, mais uns 3 anos fazendo, né? Aí eu treinei 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 6 anos. Parei mais ou menos uns 6 meses ali, um ano. E voltei de 15, 16, 17 até 18 mais ou menos. Aí eu treinei forte, assim. Só que nesse período eu fiz mais uns 2 anos de musculação e na época eu falei, pô, não quero mais, não quero, eu quero alguma coisa mais intensa, porque na época eu queria jogar mais futebol e queria só emagrecer, eu queria alguma coisa que me ajudasse a emagrecer. Aí eu conheci o CrossFit na época, eu fiquei de 2017 até 2018, né, mais ou menos fazendo CrossFit. Aí por que eu tive a segunda parada na minha vida de musculação? Eu parei na época sobre a musculação porque... eu cheguei a me lesionar no CrossFit, entendeu? Por quê? Eu nunca fui um cara que fortaleceu muito core. Eu tenho uma boa força, né? Eu tenho força, mas eu nunca tive muita resistência, sabe? De aguentar muito, fazer 15, 12 repetições, ou o cara que se segura, sabe aqueles caras que faz calistenia, que o cara consegue se segurar no ombro, na barra alta. Eu nunca tive muita resistência, mas eu sempre tive muita força. Então, na época, no CrossFit, eu agachava com muita força, fazia muitos exercícios com muita força, né, com bom peso, bom volume de peso, mas eu não tinha força no core, que é no abdômen, entendeu? Não era bem protegido. Então o que aconteceu? Eu fui machucando as costas e eu sempre fui muito teimoso. Então o que eu fiz uma época? Eu tive um problema nas costas, travei as costas um dia fazendo CrossFit. Aí eu fui num pronto-socorro, tomei uma injeção, né? Não façam isso. Tomei uma injeção, melhorei. Depois de 1, 2 semanas, voltei a treinar. Em vez de ir no médico e falar, pô, o que eu tive? Será que eu tenho que diminuir a carga de treino? Será que eu tenho que descansar mais? Não, o bobão aqui falou, arregaça, continua, você precisa competir, né? Porque eu queria competir no cross. O que aconteceu? Lesionei, né? Tive hérnia de disco. E aí meu mundo caiu naquela época. Porque eu cheguei no médico e em vez do médico olhar pra mim e falar assim, olha,
Cara, acontece, lesão, todo mundo tem. Você vai ficar um tempo afastado e etc. O médico não falou isso pra mim. O médico falou pra mim assim, cara, você nunca mais vai poder ter impacto na vida. Eu falei pra ele assim, como assim que eu nunca mais vou poder ter impacto? Ele falou, você não pode pular. Você não pode subir escada com peso. Pô, eu tinha 20 e poucos anos na época. Eu falei, pô, como assim, cara? Eu falei, minha vida tá começando agora, eu não posso pular. Eu falei, que isso, velho? Eu vou fazer tudo amarrado? Aí eu contratei um amigo meu que era fisioterapeuta na época, e ele falou pra mim assim, cara, sua lesão é muito sério, é uma hernia extrusa, que é tipo assim, ó, no meio, eu vou explicar bem basicamente pelo que eu lembro. Tem a vértebra e a vértebra assim, ó, sabe? Aí no meio tem tipo meio que uma almofadinha, aí que é um disco, né? E esse disco abriu e sai o líquido de dentro, e ele pressiona o nervo da coluna. Eu tive esse problema. Aí eu tive essa lesão, né, na época, e cara, eu fiquei 6 meses fazendo fisioterapia e cheguei a voltar a fazer crossfit. Só que quando eu voltei, eu já não tava mais nessa pegada de fazer o cross. E a minha vida já tava muito diferente. Tipo, eu não gostava do trabalho que eu tava, eu tinha terminado o namoro, minha avó tinha falecido. Sabe quando você tá numa roda gigante, assim, no final da sua roda gigante, tipo assim, tudo meio que vai por água abaixo? Foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Eu falei, nossa, tudo mudou, assim, na época. Aí eu falei, o que eu vou fazer da vida agora, assim? Aí eu não queria mais. Eu já tava na virada de 2018 para 2019. Quando chegou 2019, eu larguei o cross, não queria mais gastar dinheiro com isso também. E aí comecei a jogar bola. Aí eu tive problema no joelho depois, porque eu sempre sou teimoso. Aí eu comecei a jogar bola 4 vezes na semana. Eu jogava segunda, terça, quinta e sábado. Jogava bola. Aí meu joelho deu uma zoada no meu joelho na época, porque, óbvio, futebol dá uma zoada, né? Eu jogando desse jeito. Engordei, que eu tava bebendo que nem louco nessa época aí. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu já não tava fazendo muito exercício nessa época, só futebol. E no máximo eu dava umas caminhadas até o trabalho, pegava uma bike ali no metrô, que meu trabalho ficava na Juscelino ali, né, com a Faria Lima, na Avenida Juscelino, com o Bichec, com a Avenida Faria Lima. Eu pegava umas bikes no metrô Moema e ia pedalando 2, 3 quilômetros pra chegar no trampo, pra voltar do trabalho, entendeu? Então, tipo, você não tava muito ativo na época. Eu queria bagunça, eu queria cachaceira, isso que eu queria, entendeu? Aí eu falei assim, pô, mano, não quero mais fazer nada, tal. E veio a pandemia. E na época eu tava começando a fumar o cigarrinho do demônio, né? Que é o cigarro normal, tabaco. Tava fumando mais. Quando veio a pandemia, eu criei o hábito de fumar, porque eu tava em casa, né? E já não tava fazendo exercício, não tinha hábito de fazer exercício. Aí eu fiquei de 2020, mais ou menos, até 2023 fazer exercício. 20, 21, 22, 23. Quase 4 anos sem fazer nada, engordando, fumando muito. Aí, quando que eu percebi que era importante voltar a fazer exercício? E eu vou fazer um relato aqui. Teve em momentos simples da vida. Por exemplo, fui amarrar o tênis, quando eu subia, parecia que tinham me dado um murro, assim, sabe? Que eu tava completamente tonto, assim. Subia um lance de escada, eu tava assim, ó. Sabe? Fazia sexo mesmo, fazia sexo. Quando acabava o sexo, eu tava assim, ó. Coração assim, ó. Eu pensei assim na minha vida. Eu falei, cara, vai ter algum dia que eu vou ter que fazer alguma atividade muito simples e vou ter um infarto. Sabe? Vou dar um exemplo pra você. Sabe quando você vai e você perde o ônibus? Você tem que correr pra pegar ele? Ou você desce o metrô correndo pra entrar? Porque ele faz aquele barulho. Pi, 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 pi. Eu falei, imagina, eu faço. Nossa, vou pegar o ônibus. Começo a correr. Caio duro. Pô, mano, vou ter um infarto correndo atrás do ônibus? Entendeu? Eu falei, não. Falei, preciso voltar a fazer musculação. Só que, tipo assim, o hábito de tudo é muito importante. Quando que eu percebi que eu precisava ter um hábito melhor? Do hábito das coisas, né? E aí eu vou fechar esse episódio aí. Agora. 2023 eu viajei com a Viviana Freitas, que é minha esposa, para abrir um show do Igor lá em Mato Grosso do Sul. E o Igor tá muito nessa pegada de fazer musculação, né? E, calistenia, pegada fitness, etc. E a Viviana também sempre gostou, minha esposa. E eu tava meio, não quero, eu quero descansar. E lá o Dr. Rostan, que é um amigo nosso, que é o advogado, ele também queria treinar. E eles marcaram um treino. E aí todo mundo falou, vai, Edu, vamos. Isso era outubro de 2023. E eu falei, vou. Eu treinei maior dificuldade, botando um pouco peso, mas quando eu terminei de treinar, eu falei, cara, gostei muito. Aí eu falei pra Viviana, vou voltar aqui. Procurei Smart Fit, tem uma Smart Fit aqui perto, paguei Smart Fit e voltei a fazer.
Só que assim, é hábito. Quanto mais eu voltei a fazer, mais eu fui evoluindo. E hoje em dia, eu sou o guru e um dos maiores apoiadores do faça esporte para viver melhor. Você não quer ficar muito musculoso? Não tem problema. Você odeia musculação? Não tem problema. Você gosta de corrida? Ótimo. Mas faça pelo menos 3 vezes por semana algum esporte. Seja pilates, seja natação, seja tênis. Mano, tente fazer alguma coisa. Porque, tipo assim, ajuda muito você. Tipo assim, eu não sei se a gente vai viver 70, 80 anos. Não dá pra saber quanto cada um vai viver, porque é muito particular. E pode acontecer 1 milhão de fatores que a nossa vida acabe antes. Tomara que não, né? Bate na madeira. Mas faça esporte, porque tipo assim, se você tiver melhor hoje fazendo um esporte, você vai conseguir viver melhor, entendeu? Tipo, levantar, ter energia. Se você tem filho, você vai conseguir, por exemplo, correr atrás do seu filho com 40 anos e não passar mal e não ficar no sofá falando, ai, não quero brincar com você. Então, faça qualquer tipo de esporte. Eu descobri na minha vida hoje com 32 anos que a musculação é o meu esporte. Por exemplo, eu tava querendo melhorar na corrida, mas eu não gosto de corrida. Então eu faço um cardiovascular que é tipo assim, tô na esteira, baixo um podcast, fico assistindo um podcast, fazendo e é isso, entendeu? Andando na esteira inclinada, na escada, correndo e andando, fazendo um HIIT, porque eu não gosto, entendeu? O que eu gosto é da musculação, quero evoluir na musculação. Então, eu coloquei que a musculação é meu esporte, eu vou evoluir nela e o restante fica pra depois. Esse é o episódio de musculação. Eu quero fazer mais um episódio. Episódio é ótimo. Episódio, né? Eu quero fazer mais um episódio depois detalhando um pouco mais como é que tá a minha fase atual de musculação. E falando um pouco mais sobre dieta, sobre alimentação. Eu acho que eu posso detalhar um pouco mais. Mas eu queria fazer essa virada e contar um pouco mais sobre como tá a minha vida. Espero que você tenha gostado, que você tenha se identificado, que você tenha treinado hoje, que você volte a fazer alguma coisa para cuidar de você, porque a outra coisa que eu percebi, que eu queria para fechar esse episódio, é o mental. O meu trabalho ultimamente ele tem sido desgastante, é cansativo. Eu acho que como a maioria das pessoas que são CLT ou que tem um objetivo e acabam não chegando nele, né, seja ele qual for, eu percebo que depois que vou dar um exemplo. Teve um dia que eu trabalhei, tipo, acho que 12 horas seguidas e eu saí, sabe quando você sai nervoso, querendo xingar o mundo? Falando, vou matar você. Sabe, você sai querendo lutar com alguém, qualquer pessoa que tá na sua frente. Eu fui pra musculação, fiz 40 minutos, fiz meu treino, voltei pra casa, tomei um banho. Falei, cara, sabe, já te dá beleza, entendeu? Então, tipo assim, é uma terapia diária também, né? Pra mim, acho que pra muitas pessoas são, e tem sido, né? Então, tipo assim, busque um esporte, faça, porque é vida. Pode isso, Montoni fica por aqui, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, hype o vídeo, se você gostou, passa para um amigo para ele saber que a gente está fazendo conteúdo semanal, toda semana eu tô aqui com o meu podcast e vou melhorando, prometo para vocês o áudio, talvez uma edição ou alguns outros produtos, eu acho que o Pode isso, Montoni vai ficar dessa forma, no flow, para eu ser cada vez mais autêntico, quero trazer outro tipo de conteúdo para você, vou trazer mais stand-up também com o tempo. Deixe seu like, curta e até semana que vem.